Com o zagueiro Fábio Aguiar. Fábio, boa tarde para você. Depois desse jogo aí contra o CSA, mais um jogo dentro de casa, né? Qual a sua análise ali na zaga? A questão da defensiva tem sido bem assertiva, tem sido legal, mas o que falta no ataque para a gente finalizar? Boa tarde, né, a todos. O jogo contra o CSA foi um jogo que a gente já esperava ser bem disputado, né? Se tratando de duas equipes aí que vão estar brigando aí pelo título para chegar na final também. Da mesma forma que eles nos estudam, a gente também estuda o adversário. Falando particularmente da defesa, a gente estudou bem, né, o Ciel, que é um dos principais atacantes lá do CSA. Então a gente montou uma estratégia, né? Tanto eu com o Cris, na base da conversa, de estar sempre bem posicionado para tentar neutralizar da melhor forma o ataque do CSA. Fábio, como é que você tem visto essa evolução do Asa, né, nesses 3 primeiros jogos? Um primeiro jogo que foi muito questionado, aquele jogo contra o Muricy, onde o Asa criou poucas oportunidades. E aí veio um jogo contra o Cruzeiro, onde o Asa é basicamente perfeito, principalmente nos primeiros 45 minutos. E agora um jogo muito, digamos que, de um nível acima, né, contra um CSA, um clássico, onde é um jogo muito equilibrado, também de poucas chances. Como é que você tem visto a evolução da equipe, o crescimento nessa primeira fase do campeonato? Como você frisou bem, né? Na verdade são duas maneiras diferentes de encarar os dois jogos. Vou dar um exemplo. A equipe do Muricy, ela se propôs em defender mais e jogar numa transição. Então você tem que preparar, né, de uma forma diferente para jogar contra essas equipes que vêm, né, esperando o adversário para poder jogar na transição. Falando do jogo em si do Muricy, eu acho que a gente vai falar mais do primeiro tempo em si, porque o segundo tempo para mim não teve jogo, né? O Muricy usou, né, de uma artimanha do futebol, da cera e tal, de provocar toda aquela situação de retardar o jogo. Então o segundo tempo não dá para analisar muita coisa, mas o primeiro tempo a gente buscou as melhores chances ali, tentar se impor com posse de bola. Infelizmente nós não conseguimos. Eles também tiveram alguns momentos de transição, que foi o que eles se proporam a fazer. Já se tratando do CSA, são duas equipes que buscam o jogo. São duas equipes que procuram não só se defender, mas atacar também. Então acaba sendo um jogo mais aberto, um jogo mais franco, de trocação, onde as duas equipes têm total condição de a qualquer momento fazer o gol, né? Uma das duas equipes. Eu acho que houve uma evolução, sim, do nosso time. A gente tá se conhecendo cada vez mais, cada partida. É lógico que é muito cedo, mas a gente também, ao mesmo tempo, parece até clichê, mas ao mesmo tempo a gente não pode se apegar por ser muito cedo, porque o campeonato é muito rápido, é um tiro curto. Então a gente tem que buscar tá evoluindo o mais rápido possível e concluir, né? Não só jogar bem, mas concluir em vitórias, que é o mais importante. Tudo isso se resume a partir de agora, né? Porque nesses 2 jogos de empate, o Asa perdeu 4 pontos. Pode recuperar pelo menos um pouco mais da metade vencendo o Coruripe. De que forma desse Coruripe, que inclusive está mal na competição? Eu acho que o principal ponto é respeitar o adversário, né? Começa por aí. Que a gente não pode desrespeitar o adversário por eles terem iniciado mal. A gente sabe que todo clube que vem enfrentar o Asa aqui, né, eles vêm com muita vontade. Eles já vê pelo Muricy que mostrou isso no primeiro jogo. Então a gente tem que esperar um adversário que venha dessa forma, né, não pensando nos resultados dele que eles tiveram agora nessas últimas partidas, mas esperar um adversário dessa forma e a gente se preparar para já estar com as opções e criar as chances para fazer o gol e conquistar os 3 pontos, que é o mais importante. Quais são as articulações que vocês estão recebendo aí, as orientações do técnico Dico, se você puder falar sobre isso, né, ou não, para enfrentar o Coruripe aqui dentro de casa e depois a gente vai para o CSE lá em Palmeira? A gente pode falar, só que na verdade ainda está cedo, porque a gente está voltando hoje do jogo contra o CSA, né? Então agora no treino, né, a partir do treino agora da tarde, que a gente já vai começar a estudar o Muricy. Com certeza o professor já está estudando, mas passar para a gente o que ele pensa, né? As táticas, a estratégia para a gente poder encarar o Muricy, né? O que se sabe é que todos nós, os atletas,
a gente já tem entendido o modelo de jogo do professor, a forma como ele quer, né, propor o jogo. E acho que vocês já perceberam também que é jogar para frente, é um time ofensivo, é um time sem medo, né, com bastante coragem, mesmo se expondo. E esse é o modelo de jogo que o professor tem passado para a gente. E a respeito do Muricy, a gente vai começar a ver agora, né, a partir do treino da tarde. Fábio, fazer uma pergunta muito parecida com a que eu fiz para o Felipe sobre a questão física, como é que vocês têm visto, né? Porque o Asa está jogando quarta, domingo, quarta, agora mais uma vez o confronto com o Coruripe. Você acha que está chegando o momento que talvez o Dico tenha que analisar essa questão de poupar os atletas, até porque vai ter uma sequência de 2 jogos fora de casa contra CSE e CRB? Não, isso pela forma que o campeonato se tornou, não só aqui, né, todos os estaduais aí no Brasil, de tiro curto, como a gente fala, né, no nosso linguajar, já requer uma atenção especial, né? E eu acho que o nosso clube ainda não demonstrou, digamos assim, algo preocupante. Acontece algumas fadigas durante as partidas que é pela intensidade do nosso jogo em si que a gente se propõe a fazer. Então acontece, ter cãibra, mas lesão muscular, se eu não me engano, acho que teve só uma, né? As outras que talvez aí que possa ter acontecido são acidentes, né? Fatalidades ali de trabalho, por exemplo. Eu tive uma, o Igor teve uma agora que teve que ser substituído, mas acho que não é nada demais também. Mas é algo para a gente estar pensando, tanto que acho que a formação do Asa na montagem do elenco já foi visando isso, né? Ter um elenco bem recheado, assim, de variações de peças, né? Com atletas que podem estar entrando a qualquer momento, por posição. O Asa tá bem servido justamente para esse calendário pesado. Já que você falou nessa questão da composição, os cartões amarelos, por exemplo, de Samuel, como que vocês analisam? Isso chega a ser uma preocupação entre vocês? Vocês conversam sobre isso? Ou como é que é essa avaliação? Na verdade, é um tipo de preocupação que todo clube tem, que todo treinador tem, até os jogadores também, né? Só que é uma preocupação que não está no nosso controle, né? Às vezes durante o jogo ali, durante uma jogada, o que está acontecendo, desenvolvendo na partida, que às vezes requer uma tática de parar uma jogada, né? Que são táticas que é válida, né? Não é nada fora do futebol, isso é o que acontece, de parar uma jogada e tomar um cartão, e isso faz parte do futebol. Aproveita e convoca a Nação Alvinegra para o jogo de quarta-feira. Alô, Nação Alvinegra, né? A gente conta com o apoio de vocês aí para o jogo de quarta-feira contra o Coruripe. A gente conta com o apoio total, vocês nos ajudam bastante ali, principalmente nos momentos da partida que a gente está sendo pressionado, e com o apoio de vocês a gente tem muita vontade ali para ir em busca dos 3 pontos.